tenho um talento para compartilhar com você, que será como uma chave para abrir em 2020 com sucesso. Escrevendo artigos sem estresse. Sou o professor Mano Ramalho Cavalcante e quero apresentar esta videoaula para você. Significa aliviar, facilitar, tornar algo que é difícil e pesado mais fácil e leve. O conteúdo desta videoaula está dividido em duas partes. Primeiramente, eu vou falar sobre os 6 tipos de erros que geralmente nós encontramos em artigos acadêmicos. O primeiro erro, a primeira classe de erros, são os erros elementares, como, por exemplo, você esquecer de usar o modelo que é exigido por aquele evento, por aquela revista. Um segundo erro, que é mais do que um erro, que é uma falha grave, é o plágio, que eu tenho certeza que você já conhece muito bem. Uma segunda classe de erros, que é muito comum, recorrente, é os erros de texto, erros gramaticais. Por exemplo, você cometer erros de acentuação, pontuação, ortografia, concordância, regência, ou ter uma baixa coesão e uma baixa coerência no texto. Então é muito importante que você use um corretor ortográfico bom, atualizado. E não apenas isso, mas que você estude e revise os assuntos de regência e concordância e trabalhe para melhorar o máximo possível a coesão e a coerência do seu texto. A terceira classe de erros são os erros estruturais. Aqui eu vou citar 6 exemplos. Parágrafos muito curtos ou muito longos. Parágrafo de apenas 2 linhas, por exemplo, é muito curto. Outro erro, estilos de escrita diferentes. Uma parte do texto está com voz passiva, outra parte está com voz ativa. É necessário uniformizar isso. Sentenças, frases muito longas. Frases muito longas tendem a tornar o texto mais confuso, então tente fazer frases mais curtas e diretas. Adicionar citações sem referenciá-las, ou ter referências sem citações. Tenha cuidado com isso. Dimensionamento desbalanceado das seções. Se um artigo tem 5 páginas, a introdução tem que ser proporcionalmente 10% do tamanho. Ok? Então, tenha um equilíbrio do tamanho de cada seção do artigo. Por fim, optar por não utilizar o limite de páginas estabelecido. Se um artigo tem 10 páginas, o limite máximo, procure usar o mais próximo possível disso, entre 9 e 10 páginas. Erros conceituais. Quais seriam? Alguns exemplos. Falta da seção de trabalhos relacionados. É essencial que o seu trabalho tenha uma seção, que pelo menos você explique os trabalhos relacionados, compare os seus resultados com os trabalhos relacionados, onde você vai poder situar o seu trabalho no estado da arte. Outra falha é você esquecer de discutir os resultados. Alguns dos artigos que eu recebo para revisar apenas descrevem os resultados que você pode visualizar em gráficos, figuras, tabelas. Você tem que ir além, você tem que discutir, comparar, analisar, interpretar, falar das consequências, tá? Comparar com os trabalhos relacionados. Isso é algo essencial para enriquecer o seu trabalho. Outro erro é você utilizar referências desatualizadas ou então irrelevantes. Se você está escrevendo um artigo agora em 2020, então é importante que tenha citações, referências recentes, tá? De 2019, 2018, e os trabalhos que são mais antigos que sejam relevantes. Tá? Uma forma de você saber se um trabalho é relevante seria, por exemplo, pelo número de citações que aquele artigo possui. Outra falha é uma descrição insuficiente dos materiais e métodos. É fundamental, hoje em dia, cada vez mais, que você descreva suficientemente bem para que outras pessoas possam replicar o teu trabalho. Ok? Omissão do problema de pesquisa na introdução. Isso aqui é uma falha bem grave. Quando alguém lê o seu artigo, a introdução, tem que entender claramente qual é o problema que você está tratando, que você está tentando resolver. Então você tem que citar, descrever e explicar o problema de maneira bem objetiva e clara. Outra falha, outro erro, são os erros de apresentação. Por exemplo, ao longo do texto você ter formatações, fontes diferentes, tamanhos de fonte, espaçamentos diferentes. Ou, por exemplo, nas imagens, você não tem uma resolução adequada. Então é importante que você imprima, por exemplo, o artigo e veja se, caso imprima em preto e branco, se é ainda possível você interpretar as diferentes séries de um gráfico, por exemplo. Para isso você pode usar já os modelos que criam
estruturas, figuras geométricas diferentes para cada série, ok? Então tenha cuidado com a resolução, com o tamanho da imagem, com o tipo de extensão de imagem, seja JPEG, PNG. Tente usar figuras com imagens vetorizadas. Lembre-se do intervalo de confiança nos gráficos, ok? Temos também agora os últimos erros, são os erros metodológicos. Esses são os mais estressantes, tá? Por exemplo, empregar o tipo de pesquisa inadequado. Você pode pensar, existe a pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Então, qual dessas vai ser mais adequada para o teu tipo de problema, para o tipo de problema que você está tentando resolver, ok? Simplificar demais o método escolhido. Imagine você fazer um estudo de caso ou uma experimentação. Então você não pode cortar etapas, pular etapas. Se você optou por uma experimentação, então descreva suficientemente bem para que alguém possa novamente replicar o teu trabalho ou reproduzi-lo, ok? Técnica de coleta ou análise de dados mal explicadas, mal detalhadas. Novamente, é fundamental que a parte metodológica esteja bem descrita para que pessoas possam replicar e que os leitores, os revisores do teu artigo não tenham dúvidas sobre o correto processo que você seguiu, passo a passo, na tua pesquisa. Relaxar quanto às hipóteses da pesquisa. Em boa parte dos artigos, em boa parte das áreas das ciências humanas, natureza, sociais, exatas, as pessoas costumam trabalhar com hipóteses de pesquisa. Então, se você está numa área que é comum se trabalhar com hipóteses de pesquisa, você tem que utilizar isso também, para que fique bem claro quais são as hipóteses de pesquisa. Escolhas não justificadas. É muito comum as pessoas tomarem decisões e não justificar as escolhas. Por que eu escolhi tal técnica de coleta de dados? Por que eu escolhi tal método estatístico para analisar os dados? Por que você optou pelo parâmetro K igual a 2, por exemplo, e não K igual a 3? Então é importante você justificar, para não dar brechas para o revisor achar que você escolheu de forma empírica, sem um embasamento teórico. Uma grande falha quando o trabalho não tem significância estatística. É importante que você garanta isso para que dê validade ao teu trabalho, ok? Penúltimo, é você omitir as suposições. Então, qualquer suposição que você fez, por exemplo, supôs que a distribuição de dados que eu estou analisando segue a distribuição normal. Você tem que deixar claro essa suposição. Qualquer suposição necessária para o completo entendimento do teu trabalho. Por último, esquecer de mencionar as limitações do trabalho. Não pense que isso vai enfraquecer o teu trabalho. É importante que você mencione e deixe clara quais são as limitações. Tá? Isso é uma questão de honestidade e transparência, ok? Para aqueles que vão ler teu artigo e para toda a comunidade científica. Aqui vai uma pequena dica, um macete para você lembrar dos 6 tipos de erro, ok? E vamos agora para a segunda parte desta videoaula, ok? Após falar dos erros, agora eu irei falar das chaves. 7 chaves para você escrever bons artigos acadêmicos, artigos científicos. Bem, a primeira chave é você não cometer esses 6 erros que eu falei anteriormente, ok? Fazendo isso, você já garante a primeira chave de sucesso. A segunda chave é ter sempre em mãos os melhores artigos. Então, por que isso é importante? Você quer escrever bem, então você tem que aprender com os melhores. Então, busque encontrar os artigos que foram premiados nos eventos da tua área, os artigos que têm muitas citações em periódicos, e ao ler e reler esse artigo, faça algumas perguntas, como, por exemplo, o que diferencia esse artigo dos demais? O que diferencia esse artigo dos que eu fiz, eu tenho feito até agora? Ok? Uma terceira chave, aprenda a usar bons programas de computador. Tá? Isso vai te dar um ganho de produtividade enorme. Por exemplo, existem programas de edição compartilhada. Tá? Okay? Então você não vai se preocupar em estar enviando por anexo de e-mail, pedindo para o coautor, o teu colega revisar, ou acrescentar um conteúdo. Você vai usar plataformas que permitem edição compartilhada em tempo real do documento, ok? Outro tipo de sistema muito importante é o de formatação automática.
ok? Existem sistemas que permitem que você praticamente não se preocupe com formatação, com o estilo ABNT da referência, da citação, com a parte de tipo de fonte, layout, espaçamento, isso já fica automatizado, ok? É fundamental que você trabalhe com uma boa ferramenta estatística de manipulação e análise de dados, certo? Outra ferramenta fundamental é o gerenciador de artigos. Existem ferramentas que indexam os seus artigos e facilmente você consegue consultar naquela base de dados quais artigos falam de determinado tema. Isso é uma mão na roda para você escrever, por exemplo, a seção de revisão bibliográfica ou uma seção de trabalhos relacionados. Você ganha muito tempo, você faz em bem menos tempo esse tipo de sessão do trabalho, ok? E por fim, temos as redes sociais acadêmicas, que podem ser úteis, por exemplo, para você solicitar feedback do teu artigo. Aqui tem um exemplo de um autor que solicitou um feedback de um artigo dele. Tá? Então você pode conseguir tudo isso. Todas essas ferramentas, existem versões gratuitas que você pode encontrar na internet. Outra dica importante, simples, mas muito valiosa, é você lembrar dos sinônimos. Uma forma de você enriquecer o texto de um artigo é você tirar aquelas repetições. Por exemplo, o parágrafo tem 5 vezes o verbo apresentar. Então você substitui por sinônimos do verbo apresentar, expor, mostrar, descrever. Isso enriquece bastante o texto, o vocabulário do seu texto. Ouse escrever diariamente. Essa é a quinta chave. Todo mundo fala que ler é um hábito importante. A leitura é um importante hábito, sem dúvida é. Mas se você quer escrever bem artigo acadêmico, é importante também que você adquira o hábito, desenvolva o hábito de escrever. Você pode, por exemplo, todos os dias separar 20, 30 minutos para escrever sobre a sua pesquisa, fazer resumos dos artigos que você tem lido, ou escrever sobre qualquer assunto, inclusive sobre assuntos que você não domina. Isso vai instigar, vai fortalecer o teu vocabulário. Uma sexta dica, uma sexta chave, é você tornar-se revisor de artigos acadêmicos. Com isso, você vai conhecer o outro lado da moeda. A partir do momento que você se torna revisor, você vai começar a entender melhor como é que você vai escrever artigos melhores. Tá? Toda revista, todo evento tem, por exemplo, uma ficha, um formulário de avaliação, separado por seções, por tópicos. Então, quando você começar a escrever, você vai começar a pensar, opa, o revisor aqui vai estar procurando isso, ele vai analisar isso. Então, você, sendo um revisor, você vai passar a escrever melhor. Tá? Não esqueça que a boa leitura precede a boa escrita. Ninguém vai escrever um livro sem antes ter lido vários livros. Ninguém vai escrever bem um artigo sem antes ter lido, aprendido a ler e a interpretar os artigos. Uma última chave, algo simples, mas muito útil, é: espere alguns dias para poder reler o seu artigo. Após você finalizar o seu artigo, você possivelmente vai ter passado vários dias e semanas lendo e relendo o artigo, e chega uma hora que você fica com a leitura viciada, você não vê mais erros, você acha que o seu artigo está ok. Então a dica é: imprima, põe numa gaveta, deixe passar uma semana, 2, e depois pegue novamente aquele artigo para ler. Eu te garanto que muito provavelmente você vai encontrar falhas no artigo que antes elas passaram despercebidas. Então aqui finalizei as 7 chaves, ok? Para motivar você a não desistir, quero aqui falar um pouco de como foi a minha experiência no doutorado. Nos primeiros 2 anos eu submeti 11 artigos e apenas 2 foram aceitos, 9 rejeitados. Então, como diz o início do vídeo da campanha, da ação Valorize Seu Talento do Banco do Brasil, recomeçar é dar o primeiro passo. Quantas vezes for preciso? É usar os tropeços como trampolim. E foi isso que eu fiz. Nos 2 anos seguintes, após tentar até conseguir, eu submeti 9 artigos e tive 8 artigos aprovados. Esse era o talento que eu tinha para compartilhar com você, as 7 chaves para escrever artigos sem estresse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Conto com seu voto. Desejo a você um feliz recomeço, um feliz 2020.